mês de conscientização e prevenção do câncer de pele no Brasil, um país que registra anualmente cerca de 220 mil novos casos. Para conversar com a gente sobre o assunto, estamos hoje aqui com a dermatologista Heloísa Câmara. Boa tarde, Heloísa. Eu queria começar perguntando por que as taxas de pele, de câncer de pele dentro do nosso país são tão altas. São mais de 30% dos tumores malignos dentro do país atualmente. Olá, é um prazer estar aqui novamente. E com relação ao câncer de pele, a gente sabe que a gente mora num país tropical. Então, a incidência de radiação ultravioleta nessa região, principalmente na região nordeste, na região norte, é uma incidência de radiação muito alta, né? Então, é justamente por isso, por esse fator ambiental, que faz com que a gente acabe se tornando mais exposto a esse tipo de câncer, que é o mais frequente. E quais são as medidas preventivas mais eficazes? Só o protetor solar já é o suficiente ou tem mais alguma coisa que precisa ser feita? Bom, além do protetor solar, né, que deve ser utilizado diariamente por todas as pessoas em áreas expostas ao sol, não só rosto, mas rosto, pescoço, colo, braços, é importante ter medidas preventivas adicionais, como, por exemplo, fazer uso de camisa com fotoproteção no próprio tecido, principalmente se a gente vai se expor ao sol durante um período de tempo mais prolongado, como praia, piscina. Além disso, a gente recomenda também que faça uso de boné, chapéu, principalmente pessoas com rarefação capilar, os calvos, né? Porque também é uma área que é muito acometida por câncer de pele, em pessoas calvas, né? O couro cabeludo. Faça uso de óculos de sol. Se for para a praia, procurar realmente uma proteção mais adequada, tipo aqueles sombreiros com tecido de lona, que é o que oferece mais proteção contra a radiação ultravioleta. Todos esses têm que juntos fazer um combo de proteção para realmente aumentar essa prevenção do câncer. E a gente sabe que aqui em Campina Grande tem um clima aí meio bipolar. Tem dias que está muito nublado, tem dias que está mais ensolarado. É importante fazer o uso desse protetor solar mesmo nos dias nublados? Mesmo nos dias nublados. A gente recomenda que o uso seja regular e diário, porque mesmo nos dias nublados, a radiação ultravioleta do sol, ela chega até a nossa pele. Então, a gente pode até perceber, achar que não está tendo dano nenhum à pele, porque está com pouco sol e muita nuvem, mas mesmo naquela situação, a radiação está afetando a nossa pele. E quando se trata de pessoas negras, pessoas que têm mais melanina na pele, pessoas retintas, enfim, muitas vezes esses cuidados com a pele acabam sendo negligenciados, acabam acreditando que essa barreira da melanina é o suficiente para proteger. Isso é fato ou é mentira? É mito, né? Mito. Logicamente que a melanina tem um fator de proteção ali para a pele, né? A incidência de câncer de pele é muito maior em brancos do que em negros, mas isso não quer dizer que ela tenha proteção de 100%, de forma alguma. Tanto é que pode sim ocorrer câncer de pele de todos os tipos em pessoas negras. Então, a gente recomenda que também use diariamente o protetor. Logicamente, não vai ser necessário um FPS, um fator de proteção tão alto quanto se usaria numa pessoa branca, mas ainda assim será necessário utilizar diariamente. E o que é mito e o que é verdade quando a gente fala sobre bronzeamento? A gente sabe que, principalmente quando chega perto do verão, as pessoas vão para praias, buscam mais o litoral e querem ficar bem bronzeadas para essa época do ano. Muita gente acaba esquecendo aí do uso do protetor solar e acaba utilizando coisas para pegar cor no corpo mais rápido. Isso acaba sendo um fator diferencial para adquirir esse tipo de diagnóstico de câncer de pele? Na verdade, dermatologista, a gente fala que não existe bronzeamento saudável. A grande verdade é essa. Não existe bronzeamento saudável. Seja o bronzeamento natural, seja o bronzeamento artificial em cabine, todo ele vai causar dano à pele e com potencial de evolução a longo prazo para um câncer de pele. Então, a gente recomenda que se use protetor solar em toda e qualquer situação. Até porque a gente percebe que a gente não usa o protetor na quantidade ideal, né? E nem reaplica na frequência certa que deveria se reaplicar. Então, mesmo a gente percebe isso diariamente, até conosco. Mesmo a gente passando o protetor quando a gente está no ambiente de praia e piscina, quando a gente volta para casa, que a gente vai tomar banho, a gente vê que a gente bronzeou. Como é que pode? Bronzeei mesmo com protetor, porque a gente não usa da forma correta. A gente não reaplica, não usa a quantidade certa. Então, mesmo no sol, é importante que mesmo querendo um bronzeado, se tenha esse cuidado de proteger a pele, porque os danos
danos não ocorrem a curto prazo. Os danos na pele vão sendo cumulativos a longo prazo, é que a gente vai perceber lesões que podem levar ao câncer. E quais seriam os primeiros sinais de alerta que a gente pode observar na pele? Eu também fiquei curiosa para saber de quanto em quanto tempo deve ser feita essa reaplicação do protetor solar. Certo. As primeiras lesões geralmente começa como um sinalzinho ou uma feridinha que não se resolve, né? Um sinal que você não tinha, uma lesão que não tinha, se for no caso do melanoma, uma pinta escura que está diferente do habitual, que surgiu do nada, que naquela pele não tinha, ou então era até uma pinta que você já tinha, mas que você, ao longo do tempo, começou a perceber mudanças naquela pinta, começou a ficar irregular, começou a crescer, a apresentar radiação. Então, são alterações em uma pinta pré-existente ou surgimento de uma pinta ou lesão, mesmo que não seja pinta escura, mas uma lesão avermelhada, que não melhora, que não sara, que você faz uso de pomadinha e você bate a mão, bate a toalha, sangra com facilidade. Tudo isso é sinal de alerta, né, de suspeita para câncer de pele, que diante de qualquer alteração é fundamental procurar o dermatologista o quanto antes para se ter o diagnóstico o mais precoce possível e o devido tratamento. Qual foi a outra pergunta, Beatriz? A outra pergunta era referente a quanto tempo essa reaplicação do protetor solar pode ser feita. Sim. Se a gente está num ambiente de trabalho, ambiente fechado do dia a dia, a cada 3 horas já é suficiente, já é satisfatório. Agora, se você está num ambiente de praia, de piscina, em que está suando, está molhando dentro da água o tempo todo, aí a gente recomenda a aplicação a cada 2 horas, certo? E o diagnóstico precoce realmente ajuda a aumentar as chances de cura dessa doença? Com certeza, não só no câncer de pele, mas com todo câncer de pele, né? Todo tipo de câncer. A gente vê que realmente diagnosticando no início, a chance de cura é bem maior. Ao contrário do que muita gente pensa, a maioria dos cânceres de pele, que é o carcinoma basocelular, que corresponde a cerca de 90% dos cânceres de pele, ele é um câncer que ele tem potencial, assim, menos agressivo. Ou seja, ele não dá metástase para órgãos à distância. Fazendo-se a cirurgia, na grande maioria das vezes, apenas a cirurgia será o tratamento necessário para esse tipo de câncer, né? Não precisa de quimioterapia, não precisa de radioterapia. Então, por isso que é importante que se procure, diante de qualquer suspeita, de qualquer sinal daqueles que eu falei, o quanto antes do dermatologista, para que justamente só com a cirurgia aquela doença já seja tratada, já seja resolvida. Pois é, Luísa. Mesmo em uma época onde se fala muito sobre saúde, a saúde da pele às vezes continua sendo negligenciada, infelizmente. Muito importante a gente levar esse mês da prevenção para se informar mais sobre os cuidados adequados. Eu te agradeço demais pelos esclarecimentos